Vamos aplicar essas ideias. Elas, nesse contexto, ainda parecem um pouco abstratas demais. Talvez antes de pensar numa aplicação, pode ser interessante destacar como é que eu meço essas grandezas na prática, né? Como é que eu meço deltas H, delta G, delta, enfim. E o que nós vamos ver é que nossos amigos químicos nos ajudam muito porque isso aí, como já foi destacado antes, esses potenciais termodinâmicos, essas ferramentas conceituais são extremamente importantes para os químicos. E aí eles determinaram valores para essas coisas para um conjunto enorme de processos e fizeram tabelas com isso. O nosso livro tem uma dessas tabelas lá no final. E eu quero mostrar a você rapidamente como é que essas coisas são feitas, em particular a tabela de ΔG, para uma variedade de processos, de reações químicas e outros processos. Você veja que eu posso olhar para o G assim, ó, isso que está aqui, U mais PV é H, é entalpia. Então, Gibbs é entalpia menos TS. Né? Então, para medir ΔG, o que se faz é o seguinte, medir ΔG num processo. Imagina uma reação. H2 mais meio de O2 dando H2O. Tá certo? Essa reação é a reação que produz água. Muito bem. Para medir o ΔG associado a essa reação, o primeiro passo é medir o ΔH. E como é que eu meço o ΔH? Isso. É o calor que o sistema, na verdade, lembre, aqui ΔH é positivo se o sistema recebe energia, né? Então é o calor que o sistema recebe ao passar do estado inicial para o estado final. Se esse calor for negativo, quer dizer que é calor cedido, né? Então a medida de ΔH está associado a um processo de calorimetria, medida de calor trocado num determinado processo. Tá certo? O segundo passo é a gente determinar ΔS. Olha o cuidado, ali eu escrevi o verbo medir, aqui eu escrevi o verbo determinar. Como é que a gente determina a variação de entropia? Se eu conheço a capacidade térmica, basta fazer a integral. Aí sim é o que você queria, mas como é que eu faço isso na prática? O que eu tenho que fazer é uma integral, né, de C dt sobre T. Isto aqui, outra vez, C, capacidade térmica, é algo que eu meço. Então aqui eu tenho isso medido em função da temperatura, essa integral determina ΔS. Tá certo? Se eu tenho ΔH e ΔS, ΔG morreu. ΔG é ΔH menos T ΔS, e isso é tabelado. Claro, os químicos poderiam ter colocado lá nas suas tabelas quem é ΔH e quem é ΔS para um conjunto de reações de interesse. E aí, quando a gente precisasse do ΔG, a gente fazia essa conta. Mas eles já economizaram isso para a gente. Nas tabelas já tem o ΔG também. Tá? Então, isso facilita a nossa vida. Então, como eu disse, lá no texto que eu estou usando, você tem num anexo, lá no final, valores desse ΔG para a formação de alguns compostos selecionados. Esses valores são sempre medidos ou determinados a temperatura de 298 Kelvin e a pressão de 1 bar. O que é isso, hein? 10 a quinta Pascal, 10 a quinta Newton por metro quadrado. É igual a uma atmosfera? Não. Um pouquinho diferente, né? Se a gente sabe, então a gente tem na tabela ΔG para reações de formação de compostos. Deixa eu ver se eu tenho algum exemplo aqui anotado. Eu tenho um exemplo aqui que vale a pena a gente mencionar.
exemplo. É exatamente isso, por isso que estava na minha cabeça, né? Imagine a reação envolvida na eletrólise. O que é a eletrólise? Isso, faço corrente elétrica passar pela água, e isso faz com que aconteça uma dissociação da molécula da água, né? Então é H2O que vira H2 mais meio de O2. Na tabela que tem no final do nosso livro, você tem a reação oposta a essa, porque é uma reação de formação. Então você tem a reação H2 mais meio de O2 dando H2O. Tá? E para essa reação, o ΔH, a variação de entalpia medida por processo calorimétrico, é menos 286 kJ. Daqui para cá, menos 286 kJ. Menos significa que é calor jogado para fora. Tá certo? Isso quer dizer que nesta reação, que é a inversa, o ΔH é mais esse número que eu acabei de dizer. Então isso aqui é 286 kJ. Detalhe, isso aqui é gás, isso aqui é gás, isso aqui é líquido, né? Por mol. É por mol de água. Né? Por mol de hidrogênio, por meio mol de oxigênio. Muito bem. Isso, como eu disse, é a pressão de 1 bar, ou praticamente pressão atmosférica, e temperatura de 298 kelvins. Imagine que eu queira determinar qual é o... deixa eu ver. Qual é o trabalho que eu preciso para fazer essa eletrólise? Para realizar a eletrólise. Essa tabela tem também os valores da entropia, como eu lhe disse. Então, eu vou escrever aqui. A entropia de 1 mol, isso aqui é tudo de 1 mol, tá? De 1 mol de água, vale 70 joules por Kelvin. A entropia de 1 mol de hidrogênio e de 1 mol de oxigênio sim, aqui gasoso, gasoso, líquido, tá? Porque a entropia de H2O gasoso não é essa. Por quê, hein? Deve ser maior ou menor que isso? Maior. Então a gente sabe calcular o ΔS. ΔS envolvido nessa reação vai ser... O ΔS vai ser a entropia dos produtos menos a entropia do reagente. A entropia dos produtos é 131, mais metade disso, que isso aqui é a entropia por mol, então metade de 205, menos a entropia do reagente, 70. Essa conta dá... ...163 joules por Kelvin. Muito bem, além disso, eu estou precisando de outra coisa, porque eu vou precisar... Temperatura ambiente. Eu tenho a temperatura ambiente, então vamos lá. Tenho tudo que preciso, então T ΔS vai ser... Lembra que isso aqui é tudo tabelado a 298 Kelvin. 298 vezes 163 joules por Kelvin, essa conta eu fiz também, isso dá 49 quilojoules. Tá? Um comentário à margem aqui é que esse ΔH, na verdade, lembre, ele é um ΔU mais um P ΔV, né? Então, na verdade, nós temos aqui uma variação de energia que não é exatamente a variação da entalpia, porque o P ΔV
a gente pode calcular, aliás, é muito fácil, porque 1 mol de água líquida, o volume ocupado por 1 mol de água líquida é desprezível frente ao volume ocupado por 1 mol dessas quantidades gasosas, que aqui é 22,4 litros, aqui 11, metade disso, né, 11,2, então dá 33,6 litros comparados com o volume ocupado por 18 gramas de água, né, eu posso desprezá-lo. E eu vou multiplicar isso aqui pela pressão ambiente, e eu tenho aqui o resultado para você. Isso aqui dá aproximadamente 4 quilojoules. Eu vou fazer então um diagrama para exprimir o que está acontecendo nesse processo de eletrólise, do ponto de vista energético. Então eu vou representar aqui. Aqui é o sistema no qual está ocorrendo a reação, né? Aqui é o trabalho outro que eu estou realizando. Aqui é o aporte de energia vindo do meio ambiente, por causa do contato com o reservatório térmico. E aqui é a energia que está sendo, de certa forma, desperdiçada nesse processo, porque eu sou obrigado a empurrar a atmosfera para fora. Então, essa variação de entalpia que eu acabo de calcular, que eu li lá na minha tabela, isso vai estar associada a uma variação de energia que é isto menos isto, não é? Ou seja, 282 quilojoules. Então eu posso dizer que aqui dentro aconteceu um ΔU de 282 quilojoules. E como é que isso aconteceu? Isso aconteceu porque eu tive que injetar um trabalho outro que tem que ser, está escrito ali, maior ou igual ao ΔG. E esse ΔG é ΔH menos TΔS. ΔH é 286 menos 49, o que dá 237 quilojoules. Isso tudo por mol, claro. Então aqui estou injetando 237 quilojoules através da passagem da corrente elétrica. O sistema está se beneficiando do fato de que está em contato com o reservatório térmico e está retirando desse reservatório 49 quilojoules. Está usando uma parte disso, pequenininha, 4 quilojoules, para empurrar a atmosfera para fora, e a sua energia está aumentando de 282 quilojoules. Então, olha só para completar aqui, olha que curioso. Então, para fazer o sistema aumentar a sua energia de 282 quilojoules, eu gastei um trabalho menor, de 237 quilojoules. Essa é a mágica que vem do fato de eu estar em contato com a atmosfera, que é um reservatório térmico que me dá calor de graça. Essa é a relação que vai acontecer. Vamos tomar uma situação ideal no qual não haja criação de entropia nova, tá certo? Tudo aqui é reversível. Se é reversível, se você aumenta o trabalho que você injeta, se você dobra ele, por exemplo, isso vai dobrar, isso vai dobrar, isso vai dobrar. Você não tem controle sobre isso. Significa que você está fazendo passar a corrente elétrica por tempo maior. Como é que você... Lembra que isso aqui é eletrólise, eu estou fazendo passar corrente por dentro de um recipiente de água, não é isso? Nos dois eletrodos eu estou recolhendo, num deles eu estou recolhendo oxigênio gasoso, no outro hidrogênio gasoso. Aumenta a energia que você põe aí dentro. Você aumenta a quantidade de moléculas de água que se dissociam. Se você puser no circuito de entrada um resistor, você vai gastar mais energia, mas essa energia não vai estar sendo utilizada por esse sistema. Agora, isso não é o mais interessante, porque, na verdade, veja, aqui eu gastei energia para quebrar hidrogênio e oxigênio, mas eu só botei isso aqui como trailer, porque, na verdade, o que me interessa é exatamente o processo inverso. O que é o processo inverso? O processo inverso é assim, ó. No processo inverso, eu estou agora partindo dos gases hidrogênio e oxigênio e fazendo com que eles se associem para formar uma molécula de hidrogênio. Ora, como esse ΔH é positivo aqui, o ΔH da relação inversa é negativo. Negativo significa que
a energia diminui. Então, tudo que está acontecendo aqui vai acontecer exatamente igual, só que com todas as setinhas ao contrário. Olha só, o que significa aqui eu vou ter uma variação de energia por mol de menos 282, eu vou ter um aporte de energia vindo do fato de que o volume do sistema está diminuindo, eu vou ter que jogar alguma energia para fora por causa dessa variação de entropia que agora é para menos, mas a cereja deste bolo aqui é o fato de que o trabalho outro agora está sendo produzido pelo sistema. E essa relação numérica é exatamente a mesma. Significa que para cada molécula de água que eu formo por essa associação, eu gero trabalho elétrico 237 kJ. Tá certo? Veja que o desperdício que eu tenho é 49 kJ apenas. Tá certo? Veja, eu gastei... se eu comparar isso com o que acontece se eu pegar essas coisas aqui, o hidrogênio, e queimar o hidrogênio, né? Usar hidrogênio para fazer uma máquina térmica, eu queimo ele, aí a quantidade de energia que eu tenho é essa daqui, pela queima do hidrogênio, e aí eu posso usar isso aqui para aquecer alguma coisa, né? Para ter uma temperatura alta e entrar num ciclo. Nós sabemos que a eficiência de um ciclo está limitada. No máximo 1 menos T frio sobre T quente. Olha a eficiência deste processo aqui, ó. Eu tô usando 282 kJ de energia que estava guardada dentro dos reagentes. E o desperdício que eu tenho é 49. Faz essa conta, isso aqui não dá 20%. O meu desperdício é menor do que 20%. Este bicho que aí está é muito mais eficiente do que qualquer máquina térmica que eu pudesse conceber baseado na queima de hidrogênio. Tá certo? Gostou dessa? Isto aqui, meus caros, chama-se uma célula de combustível, célula de hidrogênio. E é a melhor perspectiva que nós temos para os motores de carro, de automóvel do futuro. Hoje, essas coisas já estão se transformando em escala industrial, né? Então, aí está como é que funciona uma célula de hidrogênio e por que é que, num sistema como esse, a gente pode ter um rendimento, uma eficiência muito mais alta do que numa máquina térmica, né? É claro, Caio, que isso aqui, essa conta foi feita sem perdas, né? Mas mesmo com perdas, eu continuo tendo uma eficiência da ordem de 80%, comparada com a eficiência de 45% no máximo para um motor a combustão, né? O dobro. Melhor ainda, o subproduto disso aqui é água. Dá para beber. Então, não só a gente resolve o problema da poluição automotiva, como a gente gera uma fonte de água potável, que é uma das coisas que a gente está mais preocupado para o século XXI, né? Aí está o calcanhar de Aquiles. De alguma maneira eu vou ter que ter hidrogênio e oxigênio puros para poder injetar nessa brincadeira aqui e fazer isso funcionar.